Boa noite, pessoal. A princípio já quero pedir desculpa, mas hoje eu me absolvi de me apresentar a vocês aqui de camisa e de gravata. Foram muitas as atividades hoje, já pelo adiantado da hora, é bem tarde da noite aqui, e eu estou gravando esse vídeo para conversarmos a respeito do direito coletivo do trabalho e dos princípios e da evolução histórica relacionada ao direito coletivo do trabalho. Como o nosso foco é conteúdo, não é a forma, a princípio, como o professor se apresenta, até pela natureza intimista do nosso curso, eu então vou me apresentar simplesmente de camiseta, já que a nossa intenção é discutir conteúdo, densidade de conteúdo. E vem a primeira questão. Poxa, Alexandre, o que eu vou estudar em direito coletivo do trabalho nesse ponto? Galera, a questão da evolução histórica do direito coletivo do trabalho, ela está umbilicalmente relacionada à evolução do direito individual do trabalho. No curso aqui, na segunda-feira passada, nós trabalhamos a questão do direito individual do trabalho e do surgimento do direito do trabalho como um movimento centrípeto ou centrífugo, um movimento que decorre de uma atividade singular ou de uma atividade em massa. Então, quando eu pegar um livro de direito do trabalho histórico, a parte que eu estudar histórica eu alcanço individual e coletivo. Eu sugiro Godinho. Quem gosta de leituras mais sistematizadas, mais esquematizadas para concurso, Vole a Bonfim. Primeiro ponto. Segundo, princípios do direito coletivo do trabalho. Eu sou fã do Godinho, dessa eu não abro. Acho que ele esclarece bem os princípios do direito coletivo, autonomia setorial negociada, que ele gosta de falar, equivalência dos contratantes coletivos, paridade de armas, boa-fé, lealdade, enfim, é Godinho. Quero estudar por outro, Alexandre? Pode, mas eu acho que a densidade de conteúdo aqui está no Godinho, curso de Direito do Trabalho ou o livrinho específico dele de Direito Coletivo do Trabalho. Bacana? Na parte do histórico, quem quiser aprofundar, pessoal, é esse livro aqui, ó, Arnaldo Susequim, de Direito Constitucional do Trabalho. Eu vou tentar trazer pontos desse livro aqui que não tem no livro do Godinho, até para a gente conseguir aprofundar bem o conteúdo aqui. E quanto à parte de princípios, eu vou tratar do livro do Américo Plá Rodrigues, a questão da função dos princípios e dos princípios trabalhistas específicos que ele gosta de tratar, tá? Eu vou avançar nesse conteúdo do Américo e quanto ao possível questionamento, preciso estudar pelo livro do Américo? Galera, é o seguinte, você está começando agora, não tem necessidade. Esquece o Américo, leia as doutrinas nacionais primeiro, os pontos clássicos, aprenda essa base doutrinária brasileira para você avançar para doutrinas estrangeiras. Não é o momento agora. Bacana? Agora você, que é um sujeito que passa recorrentemente em primeira fase, está amarrado na segunda fase ou na sentença, já é interessante dar um passo a mais. Pode ler integralmente o livro do Américo Plá Rodrigues. Bacana? E nessa questão da evolução histórica do direito do trabalho aqui, galera, já chegando, avançando para o conteúdo, nós observamos o seguinte, olha, na gênese do direito do trabalho, nós tínhamos um movimento ou vários movimentos de natureza selvagem por parte dos trabalhadores. E por que se diz movimentos de natureza selvagem? Porque os trabalhadores, no início da reivindicação de melhores direitos, eles agiam quebrando as máquinas dos seus empregadores, normalmente fábricas de tecelagem. E a esses movimentos recebiam o nome de movimentos ludistas ou cesaristas. Então, quando eu penso em quebra de máquinas, eu falo em movimento ludista, eu falo em movimento cesarista. Aí surge um dever ou uma necessidade do Estado de legislar a respeito desses determinados pontos. Vem, então, a Lei Le Chapelier, que punia como crime o associativismo dos trabalhadores. Surge, então, uma necessidade dos trabalhadores de repensar a forma como eles trabalhavam essa questão da reivindicação dos direitos. Então, esses trabalhadores vão às margens do Rio Sena, na Praça da Greve, em Paris, que recebia esse nome porque caíam gravetos das árvores e ela ficava toda suja no chão. E eles começam a entender que simplesmente paralisar as atividades já dava ou já impulsionava pressão contra o empregador, que parava de produzir, se parava de produzir, parava de ganhar dinheiro. Então, vendo esse movimento social, o legislador adaptou-se a esse movimento social e editou então a Lei Rousseau, que revogou a Lei Le Chapelier, e a Lei Rousseau passou a prever a possibilidade de associativismo dos trabalhadores, desde que de forma pacífica. Essa é a gênese do direito do trabalho.
E o direito do trabalho é uma ciência contemporânea, moderna, não é tão antiga. Entrando no século XIX para o século XX, nós tivemos Constituição Mexicana de 17, que foi uma precursora na ideia dos direitos sociais, e dois marcos também importantes em 1919, criação da Organização Internacional do Trabalho e também a Constituição de Weimar. Quando se fala em Constituição de Weimar, é a Constituição alemã, viu, pessoal? E aí nós viemos no Brasil. No Brasil, pessoal, as constituições antigas do Império, elas não regulavam a fundo o direito do trabalho. Nós tivemos uma regulação mais específica e menos tímida do direito do trabalho na Constituição de 1934, que recebeu o apelido de Constituição de Weimar, porque assegurou muitos direitos sociais, apesar de não ter falado, por exemplo, do direito à greve. Vem posteriormente a Constituição de 37 e recebe o apelido de polaca, porque ela subtraiu direitos da categoria dos trabalhadores ou da classe trabalhadora garantidos em 34. Posteriormente, as constituições subsequentes, elas asseguraram direitos trabalhistas, como a de 46 e a Constituição de 67 também, salvo quanto às ressalvas impostas pelos atos institucionais e pela emenda 1 de 69 também, que instituiu esse regime ditatorial no Brasil. Tá? Vem a Constituição de 1988, traz um rol progressivo de direitos, evidentemente, mas o que eu quero que vocês façam aqui? Essa tarefa eu não posso fazer, eu tenho que passar para vocês. Esses pontos cruciais que eu trouxe, sobretudo do apelido da Constituição de 34, movimento ludista, cesarista, Lei Le Chapelier, Lei Rousseau, isso tudo você encontra aqui no livro do Susequinde. Mas eu gostaria que você, sobretudo você candidato do MPT, fizesse uma tabela das constituições do Brasil e quais os direitos eram assegurados por determinadas constituições. Bacana? Isso é importante você fazer. E aí a gente pula aqui essa parte do histórico e a gente vai para a parte dos princípios. Eu estou aqui com o livro do Américo Plá Rodrigues, em parte aberto. Se você citar, ou melhor, escrever lá no Google, Américo Plá Rodrigues, Princípios do Direito do Trabalho, vai aparecer o livro dele lá. Você pode ler por lá. O livro está de graça na internet. E aí vem a pergunta, o que é um princípio? Ora, pela visão do neoconstitucionalismo que todos devem conhecer, o princípio é uma espécie do gênero norma. Então, a norma, ela abarca a regra escrita e abarca o princípio, que pode ser também um princípio-regra. Uma nova visão, uma nova vertente do neoconstitucionalismo trata também de outro elemento, a saber, o valor, a se inserir nesse contexto do que vem a ser as espécies do gênero norma. Mas não é o nosso foco discutir isso aqui. Qual é o conceito de princípio, pessoal? O primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. A melhor definição, para mim, é do Alexis. O que ele fala? Os princípios são mandados ou mandamentos de otimização. O legislador não consegue regular todas as situações, daí porque eu me valho de preceitos empíricos que regulam de maneira uniforme determinada conduta ou determinado preceito jurídico, ou pelo menos visam otimizar determinada conduta, por exemplo do princípio da boa-fé. Então os princípios para Alexis, no conceito mais clássico impossível, tá? Eles são mandados de otimização. E aí vem o Américo e ele fala o seguinte, olha, os princípios, sobretudo os princípios trabalhistas, eles ostentam algumas funções. E eu tenho 5 princípios trabalhistas específicos que, olha, esses 2 pontos que eu vou discutir com vocês, dificilmente vocês vão encontrar em uma obra nacional. Nem no Godinho tem, ok? Então vamos lá. Primeira questão que o Américo Plá Rodrigues traz na função dos princípios é a função de filtro. Por quê? Porque os princípios atuam como uma forma de peneira. E aí ele fala, por meio da qual as instituições de direito comum ganham nova vitalidade e novo enfoque. O que ele quer dizer? Olha, os princípios, eles devem necessariamente, no direito do trabalho, atuar como um filtro. Por quê? Porque as relações de direito do trabalho são relações específicas que consideram partes em relações desiguais.
não são parte consideradas horizontalmente ou linearmente. Por isso que os princípios lá do direito comum, eles devem chegar ao direito do trabalho após uma fase de depuração, uma fase de filtro. Eu vou filtrar o que me serve, o que não me serve para aplicar o direito do trabalho. Os princípios também ostentam outra função que o Américo bem fala, que é a função de dique dos princípios. E a função de dique é bastante interessante, porque os princípios impedem, vejam só, os princípios impedem uma atuação legiferante prejudicial à classe trabalhadora ou contrária a eles mesmos, aos próprios princípios. Ok? Então os princípios eles atuam como um dique. Lembra de uma usina hidrelétrica? Existem os diques que seguram, contêm a água atrás. Quando ele fala em função de dique, ele quer falar exatamente isso. Olha, os princípios estão segurando uma legislação que possa vir a prejudicar o trabalhador ou vir a contrariar um princípio. Ok? Ele traz também outra questão ou outra característica dos princípios, outra função, que é a função de cunha, que os princípios do direito do trabalho também, em determinadas situações, podem transitar no direito comum. É tal como fosse uma função de filtro às avessas, utilizar agora os princípios do direito do trabalho, aplicando-os ao direito comum. Outra função, a quarta função que o Américo Pla Rodrigues traz os princípios, é a função de incentivadores da manifestação ou da imaginação criadora. Segundo ele, os princípios têm uma função inventiva. Por quê? Porque eles dinamizam o ordenamento jurídico. Eles trazem uma flexibilidade ao ordenamento jurídico que não é estamental, que não é presa, fossilizada, como a regra escrita o é. Então, os princípios flexibilizam, modernizam, inventam novas situações para que possam se adaptar aos fatos sociais novos, ok? Existe outra função, a quinta função, segundo Américo Pla Rodrigues, que é a da recriação de normas obsoletas. Então, quando eu tenho normas antigas, obsoletas, ou uma lacuna axiológica, uma norma que perdeu o valor, eu posso me socorrer a algum princípio para dar uma nova leitura, para emprestar uma nova roupagem a essa norma, para que ela seja adaptável à nova realidade social. Também temos a função de organização dos princípios, né? Porque eles introduzem ordem no ordenamento, estruturam o ordenamento jurídico e, para terminar, os princípios são coordenadores de princípios provenientes de diferentes matérias. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que eu aplico a função de filtro dos princípios, que decorre lá do direito comum, quando eu aplico esses princípios do direito comum ao direito do trabalho, eu tenho que analisar esses princípios filtrados do direito civil com a coordenação dos princípios trabalhistas por essência. Então, se eu pego, por exemplo, o princípio da norma mais favorável, que é a depuração de um princípio lá do direito comum, para eu aplicar ele no direito do trabalho, eu devo necessariamente analisá-lo sob a ótica da norma mais favorável ao trabalhador, por exemplo. Tá? Então, os princípios trabalhistas coordenam os princípios que vêm do direito comum, ok? E nós temos aqui 5 princípios trabalhistas bastante específicos que eu queria tratar com vocês e também vale a pena tomar nota, vale a pena anotar, que são, primeiro, o princípio da generalidade da igualdade, né? Esse princípio é base, generalidade ou abstratividade do princípio, é que ele alcança a todos os sujeitos, a todos os destinatários da relação jurídica, né? E o princípio da igualdade quer dizer que eu posso ter uma acepção de igualdade formal e material. Formal, todos são iguais perante a lei, igualdade material, ou melhor, se traduz na melhor definição que se tem, na situação de equivalência de sujeitos desequilibrados na essência, como ocorre numa relação de trabalho, uma relação de emprego propriamente dita. Nós também temos o princípio da progressão racional, tá? Que decorre do princípio francês da progressividade de direitos, aquela vedação ou efeito cliquet. Uma norma não pode retroagir ou uma norma não pode trazer uma regra prejudicial em relação à norma anterior, tá? Há uma progressividade de direitos. E aí, quando se discute reforma trabalhista, lógico que isso vem à tona, tá? Mas a base do efeito cliquet, pessoal, a base da progressão racional
é justamente uma base constitucional. Ou seja, eu não posso opor a uma nova Constituição, a um poder constituinte originário, nenhum limite. Nem mesmo o limite da progressão racional, como já entendeu o Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira tese. A segunda tese é, olha, quando eu falo em direitos de natureza social ou direitos de natureza individual, direitos de primeira e segunda geração ou dimensão, direitos fundamentais na essência, eu devo necessariamente observar aquilo que o Constituinte originário anterior trouxe, de modo que eu só posso avançar ou progredir naqueles direitos, eu não posso regredir. Então, o princípio da progressão racional se lê como o princípio da progressividade dos direitos, princípio francês. O princípio da economia quer dizer justamente que o direito do trabalho é um direito que trata de questões sociais, mas também deve regular em determinados pontos o aspecto econômico. O princípio da reativação do mundo econômico trabalhista e atividade dos benefícios quer dizer que o direito do trabalho, vejam só, quer dizer que o direito do trabalho serve para equalizar relações sociais, serve para manter o equilíbrio entre o capital, o mundo econômico, e o trabalho. Por isso que eu falo em reativação do mundo econômico e efetividade dos benefícios. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que dar concretude ou efetividade ao meu mundo econômico, à economia, ao comércio, enfim, sem, contudo, tirar a efetividade dos benefícios assegurados pela legislação trabalhista. E, por fim, o último princípio que o Américo traz é o princípio da sinceridade das leis trabalhistas. Por que princípio da sinceridade das leis trabalhistas? Porque uma legislação trabalhista ela deve ser perfeitamente factível, cumprível, tanto por parte do empregador como por parte do empregado. Né? Eu não posso, por exemplo, criar uma norma ou criar uma regra que venha exigir uma obrigação do empregador que ele nunca vai conseguir cumprir. Por exemplo, pagar mais do que ele fatura. Impossível fazer isso. E eu não posso também aplicar uma visão transversa no sentido de que o trabalhador deve se ativar por várias e longas horas ao empregador. Então isso foge da ideia de sinceridade das leis trabalhistas, foge da ideia da factibilidade das normas e das leis trabalhistas. Elas devem ser factíveis, adaptáveis ao contexto social e cumpríveis pelas duas partes. Ok, galera? Essa foi a nossa aula do dia 5/2, aliás, do dia 4/2, perdão, e sigamos em frente aí amanhã, mais conteúdo amanhã, Direito Civil. Quem quiser saber sobre efeito lazarista, é amanhã, galera. Vamos falar sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro. Valeu, abraço a todos e bons estudos.